Aqui. Então, quem são os muçulmanos? É todo indivíduo que pratica o islamismo, ou o Islã. O Islã é uma religião monoteísta. O que quer dizer Eduarda Nascimento? Eduarda Nascimento? Tá Isso é na do PC. professora. Não é Eduarda, não? Não. É com É a irmã dela. Maria Clara. Maria Clara. Tem jeito de renomear? Tem. Tá bom. Então, na próxima aula você renomeia, porque tinha tempo de você guardar os nomes. Tá? Maria? Professora, Oi, só um posso minuto. falar? Pode falar, Thaís. Monoteísta são aqueles que acreditam em um único Deus, não E é? um único Deus. Se eu acredito em um único Deus, eu sou monoteísta. Então, os muçulmanos são monoteístas. Eles acreditam em um só Deus, que é Alá. É o mesmo Deus nosso, só que eles dão o nome de Alá. E eles não acreditam que Jesus veio para nos salvar. Eles ainda estão esperando o Salvador deles. Eles acham que ele é só um profeta, assim como Moisés, Abraão, entendeu? Então, eles não acreditam. Aqui. Aqui a tia Tânia colocou uma imagem, né? Eles estão normalmente vestidos com umas roupas diferentes das nossas. Por quê? Porque quem é muçulmano frequenta um templo religioso. Como chama o templo religioso dos muçulmanos? A tia Tânia vai abrir para vocês verem. Só um minuto. Mesquita? Mesquita, procurou certo. Olha, a tia Tânia vai colocar aqui. Uma mesquita. Parabéns. Tia Tânia vai pôr imagens para vocês de uma mesquita. Olha, essa aqui é uma mesquita. É a mesquita azul, né? E ela fica na Turquia, lá em Istambul, na Turquia. Isso aqui, essa construção para cima, chama mirante, os mirantes. Agora vamos ver dentro de uma igreja, para vocês. Olha como é lindo. É muito bonito. Vou colocar aqui. Olha, dentro de uma mesquita tem um grande tapete. Vocês conseguem visualizar minha tela? Conseguem ver? Sim. Por quê? Na nossa igreja, quando a gente vai à igreja, tem bancos, tem cadeiras para que nós possamos nos assentar. Eles não têm. Por quê? Porque eles vão à mesquita e eles rezam ajoelhados. Vamos ver se tem uma aqui rezando. Vou te mostrar. Vamos ver aqui. Olha, estão vendo que eles estão ajoelhados, rezando? Eles oram no chão, eles não têm banco. Ó, vamos ver se aparece mais algum aqui para a gente ver. Quando a gente vai a uma mesquita, a gente, mulheres, tem que colocar um véu na cabeça, um lenço, tá? Tem igreja que precisa de, inclusive, ter uma roupa própria. A tia Tânia já foi numa mesquita. Na mesquita que eu fui, tinha que ter o lenço, a tia Tânia levou o lenço, e a gente entra descalço. Então, lá na porta da mesquita, você tira os sapatos, eles te dão uma sacolinha, né, para você levar, porque senão também aparece alguém e rouba seus sapatos, né? E você entra e faz a oração. Nós oramos na nossa Bíblia. O nosso livro chama Bíblia. O deles chama Corão ou Alcorão. A irmã do Rafael Miyake já foi, há uns 2 ou 3 anos atrás, nos Emirados Árabes. Foi ela e a mãe do Rafael. Não é isso, Rafael? E a irmã do Rafael tem uma roupa própria
que ela comprou para entrar na mesquita. Na próxima aula, se o Rafael puder, ele vai trazer a roupa para nos mostrar. Se a Mariana puder até vir vestida com a roupa, Rafael, é bom para os coleguinhas observarem. Você conversa com a Mariana para a tia Tânia? Aham. Então, porque a Mariana foi aluna da tia Tânia, e a tia Tânia já sabe que ela tem. Então, ela tem uma roupa própria para isso, tá? Então, na mesquita não entra calçado e as mulheres têm que ter um véu na cabeça. Aqui. Continuando. Nós vamos entender e vamos falar aqui agora sobre a Península Arábica. Primeiro, a tia Tânia vai mostrar essa imagem aqui. Tirar para cá, né? Senão não dá para ver. Ó. Que continente é esse aqui? África. A África. É a África. Parabéns para quem respondeu. Observa com a tia Tânia fazendo favor que há uma ligação aqui, ó. Tá vendo que tem um pedacinho aqui de terra? Ó. Estão vendo que essa parte aqui vem em verde? Por quê? Porque essa aqui é a Península Arábica. Tia Tânia quer destacar ela. Estão vendo que a África está unida a ela? Tem uma porção de terra aqui, ó. Esse aqui de branco, tá vendo? É qual mar? Mediterrâneo? Fala alto, Rafael. Fui eu. Quem falou? Não fui eu que falei, não fui eu. Mateus. Então fala. Mar Mediterrâneo. Mediterrâneo. E esse pequenininho aqui do meio, ó? Vermelho? Vermelho. E esse pedacinho aqui, como que eu chamo ele? Ele é o Golfo Pérsico e ele vai desaguar no Mar Adriático. Então, guarda aqui essa localização. Vai precisar. Olha, aqui agora a tia Tânia vai mostrar essa. Aqui está o Mar Mediterrâneo, nesse pedacinho. Aqui está o Mar Vermelho. Aqui é a África, ó. Aqui vem o Egito, o Sudão, a Etiópia. Aqui está a Península Arábica, dando ênfase para a Arábia Saudita, por Iraque, Omã, Iêmen. Tá? Aqui nós já temos o Oriente Médio com o Irã. Aqui nós temos a Jordânia. Vai guardando esses detalhes. Aqui. E a Tânia trouxe um outro um pouquinho diferente. Olha. O Golfo Pérsico, os Emirados Árabes, Catar, Kuwait, Iraque, Irã, Jordânia, Israel e Palestina, Egito, Sudão, Eritreia, Etiópia e assim por diante. Vai guardando as localizações. Península Arábica. Tá. Vamos para o nosso livro. Nós vamos primeiro abrir a página 5. Olha. Então, é o capítulo 1, é a expansão muçulmana
E aqui eles trouxeram uma paisagem com o mirante. O mirante é essa torre grande de uma mesquita. Nós vamos começar a falar disso. Então, vamos aqui. Professora, eu não tô vendo nada. Eu ainda tô naquela tela lá que eu tinha mostrado lá com a Península Árabe. Você não está vendo essa Também, livro? professora. Vocês não Eu estão acho vendo meu livro? que você compartilhou os slides, agora você tem Então, que vamos compartilhar de novo. novo. Melhorou? Pronto, Aí agora, foi, agora professora, apareceu. agora foi. Apareceu? Então, vamos ver de novo. Tá. Então, nós temos aqui o capítulo 1 e nós temos aqui o mirante. Ó. Agora a tia Tânia vai tirar daqui e nós vamos começar a leitura e interpretação das informações do texto. Pode começar aqui para mim, por favor? Você, Rafael. Utilizamos o termo Idade Média para denominar um período da história ocidental. Ok, tá bom assim. Idade Média, ela aconteceu do século V ao século XV. Né? Então, nós temos aí um período da Idade Média. Nós vamos entender que aconteceram vários fatores nesse período. Uma coisa que nós precisamos entender é que, independente do que eu estou estudando, a vida continua nos outros locais. Os alunos que estão com a câmera desligada têm que ligar. Por exemplo, no momento que nós estamos agora, nós estamos no Brasil. Mas está acontecendo, por exemplo, no Irã, no Iraque, no Canadá, nos Estados Unidos, na Venezuela, no Chile. Está tendo uma construção de história lá também. Nós estamos construindo a história do Brasil e os habitantes desses outros locais estão construindo a história deles. Então, quando a gente estuda a Idade Média, que a gente fala principalmente da Europa, em outros locais estava acontecendo a história deles. Então, é isso que o livro quer nos informar. Que em qualquer lugar que você esteja, se você está estudando uma civilização, mas em outro local, também teve história. Pode continuar, Rafael. Mas não podemos esquecer que, em outros lugares do mundo, acontecimentos históricos também ocorreram nesse período. Um exemplo é o surgimento da expansão do Islã, religião monoteísta que se desenvolveu no território do atual Oriente Médio durante a Alta Idade Média. Então, quando a expansão do islamismo, do Islã, estava acontecendo, que era na Idade Média, em outros locais, outras etnias estavam construindo a sua história. Não quer dizer que naquele período só tinha Islã, só tinha expansão do islamismo. Não é assim. Outras pessoas, em outros locais, construíam a parte da sua história. Pode continuar aqui, por favor, Laís. Professora, calma aí, que eu fui dar zoom e eu perdi aqui. Tá, É o segundo? Você sabe... Você sabe quem são os muçulmanos? Qual a importância deles para a história? Uma pergunta, só um minutinho, por favor. Por exemplo, nós brasileiros, nós temos importância para a história mundial? Temos, Sim, pessoal? temos. Temos. Pode ser uma Acho importância que sim, maior professora. ou menor, em um setor ou em outro setor, mas nós somos importantes. Por exemplo, o Brasil alimenta quase 1/3 da humanidade. Isso é importante? Sim. Sim. Se não tivesse, então, o Brasil para produzir tanto alimento, provavelmente mais pessoas estariam passando fome. Então, é importante. Mas nós temos problemas? Sim. Mas os outros países também têm problemas? Sim. Né? É porque quando a gente viaja, a gente conhece a parte boa, mas todos os locais têm pontos positivos e pontos negativos. Não são só bons. Pode continuar, por favor, Laís. Muçulmano é todo indivíduo que professa
a religião muçulmana ou islâmica, criada na Península Arábica por um reformador religioso chamado Maomé. Durante o século XVII, 7. 7, Só um minutinho. atual... Só um minutinho. Então, ela diz assim, ó, muçulmano é todo indivíduo que professa a religião muçulmana ou islâmica, que é a mesma coisa. Se eu disser para vocês assim, eu sou muçulmana, eu posso ser muçulmana? Posso ou não, gente? Pode. Posso. Não? Mas eu posso ser muçulmana aqui no Brasil? Posso ou não? Não? Posso. Acho que sim. Posso sim. Pode. Eu posso ser muçulmana aqui no Brasil. Quem é muçulmano? Quem professa a religião islâmica. Então, eu posso morar nos Estados Unidos e ser muçulmana, posso morar na Arábia Saudita e ser muçulmano, posso morar no Brasil e ser muçulmano. Mas se eu morar no Brasil, eu sou árabe? Não. Não, eu sou brasileira. Entenderam? Estão começando a entender a diferença? Então, muçulmano é qualquer pessoa que professa a religião islâmica. Ela pode ser do Brasil, pode ser da Venezuela, pode ser do Peru e pode ser muçulmana. Então, para eu ser muçulmano, eu tenho que ser árabe? Não. Não preciso. Então, todo árabe é muçulmano? Também não. Porque às vezes eu tenho uma pessoa lá da Arábia Saudita, mas ela é judia, ou é judeu, ou é até católico, que lá é raro, mas pode ser. Então, não podemos misturar. Então, se eu disser para vocês assim, todo árabe é muçulmano? É certo ou errado? Errado. Errado. Porque eu posso ser árabe e não ser muçulmano. E eu posso ser muçulmano sem morar na Arábia Saudita, sem morar nos países do Emirados Árabes? Pode. Pode. Posso sim. Então, vamos lá. Laís, continua. Parando atualmente, Sim, senhora. atualmente o grupo dos muçulmanos é o que mais cresce em número de seguidores e constitui o segundo grupo religioso mais numeroso do mundo, com cerca de 1,6 bilhão de fiéis, quase 23% da população mundial. Se os muçulmanos é o segundo grupo maior, quem é o primeiro grupo? Cristão. Os cristãos. Quem é católico é cristão? Sim. E quem é evangélico é cristão? Sim. E quem é espírita é cristão? Não. Sim. Não. Sim. Sim, é cristão. Acredita em Jesus Cristo. É sim. Aqui. Pode continuar, Clara. Estudar a história. Estudar a história do mundo é muito importante, pois além de conhecer a religião que é seguida por grande parcela da população mundial, você vai aprender como os muçulmanos foram fundamentais para a construção da cultura ocidental. Ó, cultura ocidental. Quem fez? Os muçulmanos, que é a nossa cultura. Quem aqui gosta de quibe? Eu, professora, principalmente porque Quibe, esfirra, tabule e outras delícias são originários dos povos árabes. Eles que trouxeram para o Brasil. Tá? Então, assim, fora palavras importantes que nós vamos aprender depois. Então, são muito importantes para a cultura. A matemática influenciou, a astronomia influenciou, a construção. Então, são várias formas de cultura para o Ocidente. Agora, o Otávio vai ler um pouquinho para ele descansar. Está um pouco cansado. Otávio, vamos lá. Península Arábica, antes do islamismo. Antes do islamismo.
Começa São- falando para mim, Otávio, quem são os árabes antes do islamismo? Atualmente, trata-se de cerca de 360 milhões de pessoas que se espalham desde o Oceano Atlântico até o Iraque e têm em comum zona árabe, que observados em alguns dialetos locais e relativamente uniformes. Os povos que falam árabe são descendentes de uma mesma pequena população que habitou a Península Arábica há Arábica. milhares de anos atrás. São chamadas povos semitas, dos quais descendentes também boa parte dos judeus islâmicos. Vamos entender aqui. Povos semitas. Quando a gente parte essa palavrinha, ó, povos sem. Sem era um homem que nós estudamos já. Sem era filho de quem lá na Bíblia? Sem era filho de quem? Eu não lembro ter estudado. Mas você estudou comigo. Do sol e da E Sem e outros mais eram filhos de Noé. Então, o povo semita é parente de Noé. Né? E assim vocês vão estudando e vão perceber que a história ela está muito interligada com a Bíblia. Os povos semitas. Então, Sem é um filho de Noé que teve vários filhos, netos, então criou uma descendência, criou o povo semita. Sem, semita. Desse povo semita originou-se o Islã. Vamos lá. Continuar a leitura aqui, a Yara, árabe Yara. Em árabe, lá, expressa. Árabe expressava um gênero de vida ligado ao deserto e pode ter sido derivado. O que você está rindo? Não, Yara, continua, tá certinho. Ter sido derivado de um termo hebreu, arabá, que significa vida na selva, vida selvagem ou deserto. Esse termo era relacionado, por exemplo, a carneiros, cabras e camelos, tendas e acampamentos, é claro, ao comércio. Ao comércio, Não obrigada. tô enxergando nada. Tá bom, Yara, foi ótimo. Então vamos entender. Árabe quer dizer vida ligada ao deserto. Lá esses povos, eles criavam carneiros, cabras e camelos. Se eles viviam numa parte desértica, automaticamente eles tinham que ter tendas, acampamentos. E se eles tinham vários animais, era para o comércio. Se você tem muitos animais, chega uma hora que você tem que vender, tem que comercializar. Então, nesse caso aqui, os árabes eram comerciantes de animais. Pode continuar projetando, por favor, Ana Clara Martins. Ser árabe. Ser árabe era ser um beduíno, habitante dos desertos da Arábia, que tinha vida nômade ou seminômade, falava o aramaico, a língua do Império Assírio, e, em geral, comportava-se como um mercador pacífico. Então, vamos entender. Ser árabe era comerciante. Comerciante de quê? De vários produtos, entre eles os animais. Normalmente, eles eram pacíficos. Normalmente, eles falavam aramaico, que é a língua oficial do Império Assírio. Tá ótimo. Vamos aqui, João Pedro. Por isso, João Pedro?
João Pedro está aqui. Tá. Então, vamos lá, Maria Eduarda, ajudar a professora Tânia? Maria Eduarda Mercaldi? Aham. Então, vamos aqui. Por isso, A palavra árabe nunca qualificou raça, tampouco etnia. pode continuar. Tira 7, eu não tô conseguindo ver. Ah, desculpa. Os habitantes dos países ditos árabes Reúne etnias. é porque eu não tô conseguindo ler, porque eu Eu tenho vou te que ajudar. falar. Por isso, a palavra árabe nunca qualificou raça, tampouco etnia. Os habitantes dos países árabes reúnem etnias muito variadas, como os berberes, que são um conjunto de povos que falam línguas afro-asiáticas. Então, eu posso ser árabe sendo da Arábia Saudita, mas eu posso ser um árabe da Turquia, ou eu posso ser um árabe do norte da África. Quanto à religião, antes da fundação do Islã, a Península Arábica era habitada, na sua maioria, por politeístas, povos que tinham a crença em vários deuses, além de haver judeus e cristãos. Então, vamos entender. Antes da fundação do Islã, a Península Arábica tinha politeístas, também tinha judeus e também tinha cristãos. Presta atenção nessa parte. Consegue fazer a leitura para mim, Yasmin? Consigo. Por favor. Como, desde os seus primórdios, o centro original do islamismo é a Arábia. Em geral, tendemos atualmente a pensar que todos os árabes são muçulmanos, ou, então, que todos os muçulmanos têm de ser árabes. Esse é um erro que precisa ser evitado. Nem todo árabe é muçulmano. E, para ser muçulmano, não há necessidade de ser árabe. Isso. Se eu tenho um árabe lá na Arábia Saudita, ele tem que ser muçulmano? Não. Não, ele pode ser outra religião, mas lá há uma maioria de árabes que são muçulmanos. E eu posso ser muçulmano morando no Brasil, por exemplo? Sim. Sim, e eu sou árabe? Não. Continua, Yasmin. Nos dias de hoje, por exemplo, há um enorme contingente de muçulmanos entre os turcos, os iranianos, os iraquianos, os africanos, os habitantes dos estados que formavam a ex-União Soviética e mesmo entre indianos e chineses. Ok. A aula vai cair, já está quase terminando. Eu vou chamar, vou mostrar o QR Code e ainda vou fazer chamada, que a nossa aula termina 11h30 e ainda são 11h21, tá? Então vai cair, eu vou chamar de novo.